Você provavelmente deve ter visto várias notícias e pessoas reclamando da Urbi, a plataforma de viagens online que vende pacotes muito baratos e que deixou de pagar alguns hotéis e tem gerado muita insegurança para os seus clientes, principalmente aqueles que estavam com viagens compradas. O meu objetivo aqui hoje é ser imparcial, sem sensacionalismo e te ajudar a entender como a Urbi funciona, quais os problemas que as pessoas estão enfrentando, quais os problemas que a Urbi está enfrentando, qual que é a real situação financeira da Urbi e o que vai acontecer com a Urbi e com os pacotes que você comprou. Ou seja, tudo o que está acontecendo com a Urbi de uma forma clara, prática e descomplicada. Meu nome é Guilherme Henrique Arra e você está no Vai Pro Ar. A Urbi é uma plataforma de viagens online que vende pacotes muito baratos e que muitas vezes soam como inacreditáveis. Fundada em 2011, na época a Urbi se chamava Hotel Urbano e surfou naquela onda das compras coletivas, como a Peixe Urbano fazia, mas depois de alguns meses os irmãos José Eduardo e João Ricardo Mendes mudaram o modelo de negócios e começaram a vender pacotes de viagens baratas, focando principalmente em datas de baixa temporada. Inclusive daí que veio o nome, né? Hotel Urbano veio de Peixe Urbano, como várias outras empresas de compra coletiva também. Mas em 2018, justamente a Hotel Urbano passou a ser a Urbi, que é a que a gente conhece hoje, para ter um nome mais simples e claro. A ideia era muito boa, é ajudar os hotéis e estabelecimentos a reduzir sua ociosidade. O mercado de hotéis tem momentos de alta temporada, tipo Natal, Réveillon, janeiro e julho, e no restante do ano tem muita dificuldade para atrair pessoas. Muitas vezes os hotéis preferem vender rápido e garantir uma quantidade pequena de dinheiro entrando para pagar pelo menos uma parte dos custos fixos, a correr o risco de deixar os quartos vazios. Nos primeiros meses, o Hotel Urbano chegou a atingir 30% da audiência dos sites de turismo no Brasil, segundo o Ibope. Os preços eram cerca de 40% mais baixos, com o objetivo de caber no bolso da classe média e ainda dividindo o pacote em até 12 ou 24 vezes. Rapidamente, o Hotel Urbano conquistou o mercado. Com 5 meses, o site se transformou numa grande plataforma de viagens, com mais destinos e ferramentas para escolher datas de check-in e check-out dos hotéis. Além disso, eles começaram a oferecer 2 tipos de pacotes. O primeiro é o pacote de data flexível. Os pacotes de data flexível são perfeitos para quem tem flexibilidade para viajar e quer pagar menos por isso. Você garante sua viagem para daqui 1, 2 ou 3 anos e usa esse tempo para pagar parcelas pequenas que cabem no seu bolso, e quando estiver próximo da primeira data sugerida por você, o Urbi irá te mandar opções de voo para a sua escolha. Assim, não precisa ficar preocupado em acessar sites de pesquisa todo dia para achar o melhor preço. O Urbi já garante para você. A ideia pode parecer muito estranha. Como é que eu vou viajar para um lugar que eu não sei quando e nem onde eu vou ficar? Mas na hora da compra a pessoa tem algumas garantias, como a quantidade de estrelas do hotel que ela vai ficar e a possibilidade de receber o estorno, ou seja, o dinheiro de volta caso ela não consiga viajar. Isso foi criando a confiança nos consumidores. O outro pacote é o pacote de data fixa. Basicamente, nessa opção, você já tem uma data fixa e pré-definida de ida e volta. É o mais comum, né? Que é o vendido há muito tempo por agências convencionais de turismo, como a CVC. Já no primeiro ano de operação, as receitas do site chegaram a 90 milhões de reais. O sucesso foi tão grande que em 2022, a empresa ocupou 402 mil quartos e levaram 1,2 milhões de viajantes ao redor do mundo. E aqui fica uma dúvida. Como que uma empresa dessa consegue vender pacotes tão baratos, até inacreditável, e ainda ser lucrativa? Será que é uma pirâmide financeira? Quando você vai viajar, é normal, na mesma rota, no mesmo tipo de passagem, seja econômica, executiva, enfim, uma pessoa ter pago R$500 e outra ter pago mais de R$3.000. A variação de preço das passagens é gigantesca. Por isso, muitas vezes é normal você pesquisar um trecho hoje e amanhã o valor está muito diferente. Para tentar pegar sempre os melhores preços, a Urbi conta com robôs que ficam monitorando as rotas e efetuam a compra das passagens e hospedagens quando elas estão em um preço menor. Em muitos casos também, a empresa deixa o valor pré-fixado, tanto com as companhias aéreas quanto os hotéis.
E é aí que a mágica acontece. Então, se você estava com medo da URB ser uma pirâmide financeira, isso é uma fake news. A diferença entre a URB e a CVC é que a CVC sempre observa a melhor margem para eles e pega um preço fixado apenas, sem a tecnologia para mapear os preços dinamicamente e fechar valores mais baixos. No modelo da CVC, quem paga o preço mais caro é sempre o consumidor. E por falar em problemas, você deve ter visto várias matérias por aí. Desde que voltou a pandemia, as pessoas começaram a viajar, muitos clientes estão enfrentando problemas com a URB, como pacotes que foram simplesmente cancelados, falta de atendimento, remarcação de viagens, insegurança das informações e estorno que passou do prazo. Por mais que ao longo do tempo a proporção dos casos problemáticos seja pequena comparado ao volume de viagens que a empresa diz que opera, a insegurança ela é muito grande. No Reclame Aqui, por exemplo, a média da reputação da empresa nos últimos 6 meses é de 5,2, considerada ruim. Ao longo de todo o período, a média é considerada boa, com 7,2, sendo medida desde 5 de maio de 2020. E eu, assim como você que adora viajar, que às vezes tem um sonho de conhecer um lugar e achou que nunca ia conseguir, eu sei que é muito frustrante, porque a gente se prepara para viajar. Muitas vezes a gente sai de férias, tem a agenda de outras pessoas também que você tem que conciliar, às vezes tem filho e... na hora H, quando você vai viajar, você vai finalmente relaxar, você tem mais estresse que acumula com todo aquele estresse da nossa rotina que já é pesada. Eu quero deixar bem claro que as pessoas estão sempre certas em reclamar, caso aquilo que elas comprem não seja de fato entregue conforme prometido. Basicamente o cenário é caótico. Se eu fosse comprar uma passagem aérea ou um pacote de viagens hoje, eu pensaria 1 milhão de vezes antes de comprar na URB, por mais que o preço estivesse muito mais barato. Só que no momento como esse, a gente precisa de dar um passo para trás. A gente precisa de tentar compreender as causas e ver se aquilo que está sendo dito realmente faz sentido. Justamente para compreender se é algo que vai passar, é um momento ruim, ou se é um problema muito maior que vai perdurar. Então não surta ainda. Se a URB vai dar calote no mercado ou não, eu e você não temos controle disso. Mas vamos analisar tudo o que foi dito até agora para ver se está fazendo sentido e se existe alguma luz no fim do túnel. Imagina que um castor fez uma represa no córrego. E essa água ficou ali juntando, choveu e de repente essa represa rompe. O volume de água sai destruindo tudo que vê pela frente, porque a quantidade de água é muito maior do que aquele córrego está acostumado. E isso resume bem o que a URB está passando hoje. E para a gente compreender o que está acontecendo, os problemas que foram gerados por os clientes, a gente tem que voltar lá na pandemia. Basicamente, o fato do mundo ter que ficar em casa durante praticamente 1 ano e meio gerou um grande problema para o setor de turismo. O tráfego aéreo despencou, cerca de 7 mil hotéis e pousadas fecharam no Brasil, mas o desejo de viajar continuou dentro de nós. Quando houve a flexibilização das políticas sanitárias, as pessoas já não aguentavam mais e começaram a viajar. Cara, eu lembro muito disso, eu tava doido pra sair pra qualquer canto. O problema é que durante esse tempo, que grande parte das pessoas não podiam viajar direito, gerou-se um efeito chamado demanda reprimida ou demanda represada. O que é isso? Basicamente é quando uma pessoa quer comprar um produto ou um serviço, mas ela não pode fazer isso por uma determinada razão. Neste caso, essa determinada razão seria o Covid-19, que matou só no Brasil 701.494 pessoas, de acordo com os dados da Secretaria da Saúde. Quando acontece um fenômeno assim, gera uma inflação nos preços, quando a demanda começa a ser atendida pela lei da oferta e da procura. Se a oferta é muito baixa e a procura é muito alta, os preços aumentam. E é aí que as empresas ganham muito dinheiro. Então, com a volta das viagens, tudo ficou muito mais caro. As passagens aéreas, hotéis, resorts, tudo. No final das contas, a impressão que fica é que a URB não dimensionou direito esse aumento de preço. Isso já tinha acontecido em outros mercados, em outros momentos da nossa história. E aí, agora que você tem muita gente querendo consumir o mesmo
produto, né? Você não tem o aumento da produção do produto. É a mesma quantidade de avião, é a mesma quantidade de hotel, ou pior, diminuir a quantidade de hotel, fica ainda mais difícil você colocar todas as pessoas dentro das companhias aéreas, dentro dos hotéis para poder fazer a viagem. Então fica muito mais difícil de você cumprir com aquilo que você vendeu. Para piorar a situação, a lei que permitia a remarcação de voos sem multas perdeu a validade. O que isso significa na prática? A companhia aérea pode simplesmente cancelar um voo sem ter que pagar multa, simplesmente devolve o valor ou remarca a passagem. Todas as agências de viagem foram muito impactadas com isso. Imagina o seguinte, você tá lá pronto para viajar, tá tudo certinho, o bilhete já tá impresso lá, ou você já tá com QR Code no celular, tudo 100%, a companhia olha pro avião e fala assim, cara, esse voo aqui tá muito vazio, eu vou tomar um prejuízo. Vamos cancelar, não vai acontecer nada comigo mesmo, mas o que eu vou ter que fazer é colocar essa meia dúzia de pessoas aqui num próximo voo. Esses dois fatos, tanto a inflação do preço devido à demanda reprimida, tanto a questão da lei que mudou e não penaliza as companhias aéreas que cancelam, gerou boa parte da confusão e da insatisfação das pessoas. E aqui vai um fato importante. A Urbi não estava devidamente preparada para lidar com tantos problemas ao mesmo tempo. Esses problemas geram mais atendimentos, porque mais pessoas entram em contato com a empresa. E a mesma equipe que lidava ali com 1.000 atendimentos por dia, agora tem que lidar com 10.000 atendimentos, hipoteticamente. De clientes insatisfeitos, porque não tiveram o que compraram, mas também de clientes que estão inseguros, porque não sabem se a empresa vai cumprir com aquilo que ela havia prometido. E isso gera uma lentidão gigantesca no atendimento. Só que o problema não acaba aqui. Você lembra quando o escândalo das lojas americanas veio à tona em 11 de janeiro de 2023? O então presidente Sérgio Rial achou um rombo de 20 bilhões de reais? Então, isso gerou um grande impacto nos bancos. As condições para oferta de crédito mudaram muito e os bancos ficaram com medo de tomar mais calotes do mercado. Vamos lembrar que estamos vivendo também com uma crise econômica global. Mas o que isso tem a ver com a Urbi? Então, ela não vende pacotes parcelados de 12 a 24 vezes, ela precisa muitas vezes antecipar essa venda que foi realizada para poder arcar com os custos de companhia aérea, de hotel, enfim, todos os fornecedores. Quem que antecipa esse valor? Os bancos. O que normalmente as empresas fazem para lidar com isso é uma prática bem comum. Inclusive, a CVC faz isso também, várias outras empresas, que é uma jogada chamada antecipação de recebíveis, que em troca de juros pago ao banco, a empresa recebe o valor das vendas de forma antecipada. De acordo com o CEO da Urbi, João Ricardo Mendes, a empresa faz apenas 30% de antecipação de recebíveis para manter as contas em dia, mas com o problema das americanas e a falência do SVB, que é o Silicon Valley Bank, os bancos mudaram muito as políticas de crédito. E o que o Itaú fez? Suspendeu a antecipação de recebíveis da Urbi no início desse ano. E aqui veio um erro grande, gigantesco, e é um erro também que a minha empresa já passou, que é ter relacionamento com apenas um banco. Para você ter acesso a capital, né, que não seja muito caro e faça sentido você pegar esse capital, você precisa ter relacionamento com bancos. E relacionamento é construído ao longo do tempo. Você não vai lá no Tinder dos bancos e acessa um capital com um preço muito bom, com uma taxa muito boa do dia para noite. Você vai ali construindo um relacionamento com o banco para ele confiar em você e você confiar nele, para ele te oferecer crédito com um preço mais baixo. E isso fez com que a Urbi não tivesse mais disponibilidade de capital momentaneamente para pagar seus fornecedores, mesmo tendo muito dinheiro para receber. E aí que gerou os problemas de pagamentos. E é muito importante ressaltar que o problema que a Urbi está passando não tem nada a ver com o problema que as lojas americanas passou, tá? O que as lojas americanas fez foi uma adulteração fiscal. Aquilo ali é outra coisa, não tem nada a ver. Eu vi muita gente comparando também, vários influencers comparando, não tem nada a ver. Com essa bagunça toda, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, inicialmente deu o prazo para a Urbi até esta quinta, 4/5, foi prorrogado para a próxima segunda, 8/5, provar que tem recursos suficientes para arcar com todos os pacotes vendidos sob pena de
paralisação das vendas e multa. Beleza, Guilherme, eu entendi os problemas que os clientes da Urbi estão passando, eu entendi os problemas que a Urbi está passando, eu entendi o que gerou esses problemas, mas será que a Urbi vai sobreviver? Vamos dar uma olhada na situação financeira da Urbi. Mas antes disso, esse vídeo deu muito trabalho, foram mais de 10 horas de pesquisa para checar os fatos, para consultar outras fontes também. Então não se esqueça de deixar o like aqui, até para eu poder continuar a fazer mais vídeos aqui no YouTube. Esse canal é novo e eu conto muito com seu apoio. Eu quero deixar bem claro que eu não conheço ninguém que trabalha na Urbi, eu não tenho um relacionamento com ninguém hoje que trabalha ou que já trabalhou na Urbi. E todas as informações que eu vou falar aqui foi olhando balanço, informações disponíveis, e relatório de risco de crédito. Inclusive, de maneira alguma eu posso disponibilizar aqui no canal, no vídeo, um relatório de risco de crédito, porque seria um suicídio jurídico, porque isso é ilegal, e porque eu também não tive acesso direto, tá, aos relatórios, e sim as pessoas que tiveram. Então o meu objetivo aqui é realmente compreender se tem luz no final do túnel. De acordo com todos os números que eu analisei, tive acesso e fui informado, a probabilidade de inadimplência da Urbi é muito baixa, chegando a menos de 3%. Conversando com um gerente de banco, amigo meu, o risco de crédito só é médio, porque a empresa teve muitos casos recentes de apontamento. O mercado que ela está também é um mercado que tem um risco um pouco maior, mas isso só faz as taxas serem muito altas e não impedem da empresa ter acesso a linhas de crédito. Uma outra coisa boa sobre a Urbi é que ela tem uma pontualidade de pagamentos muito boa, acima de 85%. E honrou com todos os financiamentos que realizou nos últimos 12 anos. Isso conta muito, galera, e vocês não têm noção. E é verdade o que o ex-CEO e fundador João Ricardo Mendes falou na sua entrevista, de que a empresa está atrás de outros bancos, já que várias instituições chegaram a fazer análise da empresa, considerando Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e dizem que até empresa de factoring eles procuraram. E para você que não conhece, uma factoring é um modelo de negócio que uma empresa ela te dá um capital com juros muito mais alto do que o de banco, em troca de receita que você tem ou de uma determinada dívida. Além disso, a empresa tem 25 milhões em aberto de compromissos a pagar em curto prazo, isso inclusive foi amplamente divulgado. E em relação aos apontamentos negativos, mais de 90% foram recentes, de janeiro para cá. Então tudo indica que a explicação dada pela própria Urbi, que o Itaú cortou a antecipação de capital, é realmente verdadeira. E indo nessa lógica, a Urbi tem 886 milhões de reais de recebíveis aí, né, ao longo do tempo, até porque ela vende de forma parcelada, ela não vai receber esse valor todo de uma vez. Então, quando você coloca o que ela tem de dívida, não posso falar aqui quanto ela tem de dívida, mas é muito menor do que esse valor e quanto ela tem para receber, é possível sim que ela consiga realmente ter acesso a um capital para poder arcar com tudo que ela precisa e passar por esse momento de turbulência. De acordo com a Urbi e alguns portais, eles até já começaram a pagar alguns hotéis e clientes, mas a situação deve ser resolvida mesmo completamente até o final de junho. Olha, eu já comprei várias vezes na Urbi, várias passagens, e eu nunca tive problema, mas eu só fiz isso antes da pandemia, até porque eu não gosto de comprar pacote de viagem por uma série de fatores que não vem ao caso aqui. É normal, principalmente para quem comprou pacote com a empresa, ficar estressado e inseguro, mas temos que tomar muito cuidado para não cair em um surto coletivo, lendo e acreditando em qualquer coisa que a gente vê por aí. A comunicação e a transparência da empresa é primordial nessas horas. A forma como o CEO e fundador João Ricardo Mendes tratou um cliente, expondo, é a pior forma possível e só gerou mais insegurança e inflamando o problema. Eu não vou mostrar o vídeo aqui porque o meu objetivo não é incentivar esse tipo de prática, eu acho que foi uma atitude muito ruim, mas se você pesquisar aí, você vai ter acesso ao vídeo na íntegra. O que ele fez é a mesma coisa de chegar em uma fogueira e jogar um galão de gasolina, vai explodir. E eu não tô falando aqui da pessoa dele, eu nem conheço ele, tá? Antes disso, eu só tinha visto algumas notícias sobre ele, porque eu acompanho esse mundo, mas eu tô falando do comportamento que ele teve. Pra mim, foi certo ter tirado ele como CEO nesse momento, até para possibilitar que as pessoas que trabalhem na Urbi consigam cumprir o que prometeram,
mesmo ele vindo a público e reconhecendo seus erros, mas isso é o mínimo. Em grandes empresas, um erro de gestão leva a um problema em massa com clientes insatisfeitos, a imagem de uma marca que foi construída por muitos anos arranhada e apaga tudo de bom que a empresa construiu momentaneamente. Aos olhos dos clientes que têm problemas hoje, pouco importa o que a empresa gerou de impacto para outras pessoas, e sim uma solução. De acordo com o próprio João Ricardo Mendes, que é fundador e CEO... A indústria mente para o cliente o tempo todo. E eu já fiz muito isso. O que é mentir para o cliente? É usar dopamina a nosso favor. Só restam, tá acabando, corra, com calma, saber a verdade. Não só faltam tanto. Nem se só faltam, a gente está falando. Então hoje vocês não fazem mais esse modelo. Então tem 3 anos que a gente não faz isso, tá? A indústria mente para os clientes o tempo todo. O fato de ter aberto a comunicação com os clientes é muito bom e indica que a empresa está empenhada em resolver a situação. Mas precisa saber como fazer isso, não é xingando um cliente que você vai melhorar e resolver a situação. Eu fico feliz porque parece que a Urbi realmente está falando a verdade, que o problema é realmente esse, não é nenhuma fraude, não é uma pirâmide financeira, igual eu ouvi o pessoal falando por aí. E essa atitude é o que eu espero de uma marca quando eu vou consumir: transparência. E se não for resolvido da forma como você acredita que faça sentido, a justiça tá aí para isso. Tumulto, notícias sensacionalistas para ganhar clique não vai ajudar ninguém, galera. O que a mídia sempre quer é ganhar clique, é gerar atenção, é ganhar dinheiro com anúncio. A mídia não quer ajudar ninguém. Esse é só um discurso barato para nos fazer acreditar que eles realmente se importam com os nossos problemas. E se você é cliente e comprou algum pacote, caso a sua viagem não aconteça, se a Urbi conseguir acesso ao capital, que é muito provável que aconteça, na pior das hipóteses você vai receber o estorno no prazo de 60 dias, que está lá nas regras da empresa. Pode ser que você tenha que lidar com remarcações, mas cabe você também decidir o que você quer. Se você não quiser remarcar, procure um advogado e veja o que pode ser feito. Infelizmente, eu não acredito que a Urbi vai sair pagando todas as pessoas e os fornecedores porque eles estão reclamando, principalmente num momento como esse que eles estão com 4 milhões em caixa só para poder manter todas as operações. Não porque eu acho que isso não deveria ser feito, com certeza as pessoas têm que ter seus pacotes de viagem, com certeza todo mundo tem que receber o dinheiro que deveria receber. Nós estamos falando de pousada é um negócio que é muito familiar, a gente tá falando de famílias que vivem disso, galera. Família que não tem muita grana guardada e que às vezes ali pode até faltar dinheiro para ela ter um mínimo de dignidade da vida dela. Mas se a Urbi, com o caixa que ela tá hoje, com todos os compromissos que ela tem que honrar, chegar e pagar todo mundo da noite pro dia, ela vai gerar um problema muito maior do que tá acontecendo hoje. Sobre o futuro da Urbi, não dá pra gente ficar brincando de futurologia, mas ficou claro que a Urbi não é uma pirâmide financeira. E hoje, em maio de 2023, aparentemente, a empresa tem sim capacidade para reverter a crise que está enfrentando. Olha, eu acredito na empresa, eu acredito no modelo de negócios. Para quem conhece um pouquinho de milhas, sabe que resort, hotel, companhia aérea monta em cima da gente, cara. Eles cobram muito mais, eles poderiam cobrar muito menos. Uma vez eu fui para Porto de Galinhas, eu tava lá na praia tranquilo e eu tava num restaurante de um resort. A diária naquele dia tava em torno ali de 3 mil reais, eu não tava hospedado nesse resort. E aí, conversando com o pessoal local, eles falaram que eles iam ali em outras épocas do ano e pagavam 200 reais ou 150 reais. Então é só para você ter uma noção que o modelo de negócio deles é válido realmente e que eles exploram muito da gente, de fato. A Urbi está passando por um momento muito ruim e a salvação está em conseguir um banco parceiro para antecipar o capital que eles têm para receber. E aqui fica uma dica para tentar ajudar na crise. Por que a Urbi não disponibiliza para as pessoas uma forma que elas possam falar assim, cara, eu quero adiar a minha viagem, mas em troca ela ganha alguma coisa. Isso vai ajudar a empresa a ganhar fôlego nessas datas que estão agora aqui, que é das pessoas que vão viajar agora. O fato é que tem muitas empresas, né, C alguma coisa C, que querem que a Urbi quebre e saia do mercado, já que desde o surgimento de empresas como a Urbi, a Decolar e outras,
ela perdeu muito espaço. Inclusive, recentemente perdeu quase 2 bilhões de reais em valor de mercado. Então a gente sabe também como que a mídia é manipulável e funciona, né? As pessoas têm memória muito curta mesmo. Lembra quando o fundador da CVC, de acordo com o jornal o Globo, admitiu que pagou propina para se livrar de 160 milhões em imposto? Qual que é o ponto? Todas as empresas têm problemas, mas no final do dia o que manda é se os clientes estão felizes ou não. E ninguém vai tirar o fato de que o problema é real, a crise é séria e muito séria, a conduta do João Ricardo Mendes foi muito ruim e só piorou a situação, e que a URB precisa entregar o que promete, como fez para fazê-la crescer e se tornar uma das maiores plataformas de viagens do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e compartilhar com aquele amigo ou amiga que quer viajar, que tá meio insegura, que comprou um pacote de viagem, mas não tá entendendo nada que tá acontecendo no caso da URB. E se você quer compreender por que comprar carro no Brasil é tão caro e ainda conhecer um segredo automobilístico do Brasil, não se esqueça de assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui. Olha, você vai gostar, é muito legal. Muito obrigado, um grande abraço, se cuida e tchau!